E aí, pessoal, tudo bom? Espero que estejam bem, que estejam se cuidando. E hoje, segunda-feira, ciências, vamos trabalhar nessa semana é, dois momentos voltados para a física: movimentos e conversões. E iniciando movimentos e conversões, nós vamos revisar de uma forma bem rapidinha aqui termos físicos para que a gente possa entender esse momento das conversões. Então, a gente aprendeu o que era movimento e o que era repouso de uma forma bem simples. Eu mostrei para vocês que movimento é quando está havendo diferença, está havendo variação de distância entre dois corpos, entre dois pontos que você compare. Você dentro do carro com outra pessoa, você comparado a outra pessoa, vocês estão em repouso. Ah, Bruno, mas o carro está andando. Eu falei, não foi você em relação ao carro, o carro em relação a um ponto do lado de fora do carro. Falei, você e a pessoa que estava dirigindo. Então as duas estão em repouso, uma em relação à outra. Mas o carro em relação ao poste de luz, a uma pessoa lá fora, está havendo movimento, que é quando está havendo distanciamento ou uma aproximação entre dois corpos. Então, movimento e repouso são dois termos bem simples para a gente poder compreender e não esquecer disso. Para que a gente entenda o que é trajetória e o que é deslocamento. Observem bem a Joaninha aí, ó. Ela está indo do ponto A até o ponto B. Certo? Chegou no ponto A, do ponto A ao ponto B. Só que dá para a gente notar que ela poderia ter seguido uma linha reta e ela poderia ter feito essas curvas. Quando em física nós temos instantes, pontos, vários que percorrem um determinado espaço, e eu faço referência a esses pontos. Por exemplo, ela fez uma curva à direita, depois fez uma curva à esquerda, depois subiu, depois desceu. Isso eu chamo de trajetória. São várias posições ocupadas, certo? Em um determinado intervalo de tempo. Eu vejo os momentos em que ela faz uma curva. Deslocamento é nada mais do que o local que ela chegou e o local de onde ela saiu. Lembram do delta do SF menos FI, espaço final menos espaço inicial? É isso. O deslocamento aqui seria a seta vermelha quando ela chega no ponto B, e a trajetória seria a seta azul, o caminho que ela traçou até chegar ao ponto B. Então, trajetória, uma sucessão de posições. Deslocamento é a diferença do espaço final e inicial. Cuidado para não confundir os dois, tá certo? Muita atenção nesses dois casos, ó. Tudo que você andou, trajetória. Deslocamento, o local que eu cheguei menos o local de onde eu saí. São dois pontos, o ponto final e o ponto inicial. Movimentos podem ser classificados em física de dois modos. Eu tenho o famoso movimento reto e tenho o famoso movimento curvo. O movimento reto é batizado por movimento retilíneo, que vem de uma reta. Bem simples, é o mais usado em física. Certo? Olha, observe o desenho aí, o movimento em linha reta. Saiu do local tal, chegou ao local tal, gastou tanto tempo, aí a gente calcula a velocidade, calcula a aceleração em cima desses dados colocados no movimento, em linhas, em trajetórias retas. Muito fácil. Eu vou complicar um pouquinho mais quando eu mostro o movimento em curva. Eu tenho três tipos de movimento curvilíneo, movimento em curva. Eu tenho a famosa parábola, que é quando o objeto faz uma curva, como está mostrado aí no chute de um jogador de futebol. Ó. Simplesmente a bola sobe e pela força da gravidade ela desce, fazendo um arco chamado de parábola. Certo? Circular, o nome já diz tudo, né? Praticamente tem um local de saída e um local de chegada do movimento circular. Ó, gira em torno de alguma coisa, como por exemplo a Lua girando em torno da Terra. Eu posso ter um não tão circular, é meio que torto o movimento, né?
mas a gente chama fisicamente de elíptico, que ele gira em elipse, ó. Não é um círculo perfeito, ele é oval. Então eu tenho três tipos de movimentos curvilíneo: a parábola, circular e elíptico. Então todos eles podem se calcular a velocidade, pode se calcular a aceleração, desde que a gente dê os dados quanto para fazer os cálculos. Então, movimento retilíneo em linha reta, movimento curvilíneo em curva, podendo ser parábola, circular ou elíptico. Vamos falar de dois tipos de grandezas muito importantes em física, chamadas de escalar e vetorial. A escalar é um tipo de grandeza que a gente trabalha no dia a dia, de uma forma bem simples, em que o valor dessa grandeza não precisa de tantos dados, de tanta informação. Eu dou um valor e você já mata que tipo de grandeza é essa. Por exemplo, hoje vai ter uma aula às 17 horas. Pronto, 17 horas. Você sabe que isso é tempo, você não precisa de tanta informação. Então, tempo é uma grandeza escalar. 15 minutos, você sabe que isso é tempo. Hoje está com uns 37 graus. Você já sabe que é temperatura. Grau, temperatura. Está referindo a tempo, temperatura, volume. Sua massa. Minha massa é de 80 quilos. Então, quilo, massa. Não, você não precisa de muita informação. Você sabe que isso é massa. Grandeza vetorial são grandezas que precisam de mais detalhes para que você compreenda. Isso se falando em física. Então, para grandeza escalar, você precisa mais do que um número. 5 horas, 27 graus, 2 litros, 80 quilos. Você precisa dar mais informações para que a pessoa possa fazer o cálculo. Quando isso acontece, eu chamo isso de grandeza vetorial. Eles precisam, além do valor numérico e da unidade de medida, valor numérico, um número, 3. Unidade de medida, quilômetro por hora. Então, 3 km por hora. Você tem que dar mais algumas informações para que a pessoa faça o cálculo, além disso. Então, eles necessitam, por exemplo, do módulo, da direção e do sentido, para que você compreenda o que está se falando, da grandeza vetorial. Enquanto tempo, temperatura, volume e massa são grandezas escalares, grandezas simples, velocidade, aceleração, força são grandezas mais complexas. Então elas precisam de mais detalhes para que você faça o cálculo. Então, essas grandezas aqui, a gente vai precisar de detalhes, como os que estão em vermelho. Eu preciso saber o que é módulo, eu preciso saber o que é direção e eu preciso saber o que é sentido. Muita gente confunde esses dois aqui, ó. Direção e sentido como se fossem a mesma coisa, mas não é. Em física eles têm uma diferença e essa diferença é muito importante que você a conheça. Vamos para elas agora, viu? Vai pular de grandeza escalar para grandeza vetorial. A gente não vai falar de grandeza escalar não, porque ela é muito simples, é só o número e a unidade. A grandeza vetorial eu preciso de mais detalhes. O que é um vetor? Olha o nome, vetorial, grandeza vetorial. Vetor é nada mais do que uma reta. Uma pequena reta que tem na ponta dela uma seta. Aqui, ó. Uma reta com uma setinha na ponta. Aqui ela, ó, maior, uma reta com uma setinha na ponta. Isso eu chamo de vetor. A maioria das vezes vai vir em cima de uma letra, ó. Aqui, vetor, pode ser velocidade, por exemplo, em que eu posso quebrar essa seta em pedaços, ó, e dar valores. Por exemplo, eu posso dizer que aqui vale 1, do mesmo tamanho daqui para cá vale 1 também, e do mesmo tamanho daqui para cá vale 1 também, uma unidade. Qual que é que eu queira dar? Bruno, eu queria que valesse, daqui para cá valesse 2 unidades, ou valesse 3 unidades, e aí você é quem, ou então a questão é quem vai dizer. Aqui, como eu digo que vale 1, então esse pedaço 1, com esse pedaço 2, com esse pedaço 3. Então, que essa reta vale 3 unidades. Ó. Então, eu tenho um módulo
de 3 unidades. O módulo é o valor disso aqui tudo, ó, que é um número. Ah, que já é o daqui de baixo, ó. Módulo, módulo. O que é o módulo? É um valor numérico da grandeza. Eu dou um valor e o vetor é a seta, que eu posso dividir em quantos pedaços eu quiser. Cada pedaço, que eu chamo de módulo, eu posso somar. Então, 1, 2, 3, módulo vale 3 unidades. Bem simples. Então, pessoal, vetor é só uma reta, módulo é um número. Uma reta e um número. Só isso. Vamos para direção e sentido, que muita gente confunde e mistura os dois. Direção, ela está relacionada com a posição em que o móvel se desloca, em que o carro, em que a pessoa, em que o objeto se desloca. Ele pode se deslocar em um movimento horizontal, ó, deitado. Isso é direção, horizontal. Eu posso deixar um objeto cair, então ele vai traçar um movimento vertical, ó, de cima para baixo. Ó. Eu chamo isso de direção vertical. Eu posso jogar um objeto, eu posso ter um movimento diagonal e eu posso ter circular. Entendido? Direção tem a ver com a posição. Horizontal, vertical, diagonal ou circular. Lembrem bem, posição. Direção tem a ver com a posição que o objeto está. Sentido é o mais fácil de todos. O sentido tem a ver com a orientação do movimento. Para onde o movimento está indo. Ah, ele está indo para a direita? Ah, ele está indo para a esquerda? Ah, ele está indo para cima? Para baixo? Então isso é o sentido. Sentido direita, esquerda, cima e baixo. Parece a mesma coisa, mas não é. Vamos ver isso num caso em que venha uma atividade. Olha como é simples. Aqui eu tenho 3 vetores, ó, 1, 2 e 3, chamados de vetor A, B e C. Bruno, como é que eu sei que é um vetor? Porque tem uma setinha em cima da letra, ó. Então esse vetor A, Bruno, poderia ser X, Y, Z? Poderia ser qualquer letra que você quisesse. Então aqui eu botei A por questão simples de sequência. Então eu tenho aqui uma seta maior dentro de um quadrilátero, certo? Dividido em pequenos quadrados, ó, em que, observem bem, isso é a dica, em que cada quadrado vale 3 unidades, 3U. Bruno, poderia ser quilo, poderia ser hora, minuto, poderia, mas aí eu vou colocar como unidade só, 3 U's. Ou seja, esse pequeno espaço daqui para cá vale 3. Esse aqui também vale 3, esse vale 3, esse vale 3 e esse vale 3. Ou seja, todos os movimentos dos quadradinhos valem 3 unidades. Poderia ser 1, poderia ser 2, mas eu botei 3. Então, eu quero que você me diga quanto vale o módulo do vetor A, qual é a direção desse vetor A e qual é o sentido desse vetor A. Do mesmo jeito eu quero que você fale para mim qual é o módulo do B, a direção e o sentido, e qual é o módulo, a direção e o sentido do vetor C. 3 exemplos. Então bora lá fazer essa atividade. O módulo tem a ver com o número, é o valor numérico do vetor A. Se daqui para cá vale 3, 3 e 3, então eu vou ter aqui 9 unidades para o módulo. Viram? Vou agora dizer qual é a direção desse vetor. A direção tem a ver com a posição. Está deitada a seta? Está em pé? Está de lado? Então, por ela estar deitada a seta, ó, estamos com a direção horizontal. Sentido. Sentido é para onde a seta vai. Certo? É o movimento. Então, a seta está apontando para que lado? Direito. Sentido direito.
vetor B. O vetor B eu tenho o módulo, que é o valor numérico, que eu tenho cada quadradinho por valer 3, então 1 quadradinho, né? 2, 3, 4. Cada quadrado vale quanto? 3 unidades. Então eu posso multiplicar 3 vezes 4 pedaços, ó, pedaço 1, 2, 3, 4, 3 vezes 4, 12 unidades vale o módulo desse vetor B. Me diga qual é a direção. A direção não está deitado, não está em pé, está de lado, né? E subindo. Eu posso colocar diagonal. Nem está em pé, nem está deitado. Está na diagonal. O sentido subindo. E para que eu dê uma orientação bem mais segura para o lado esquerdo, né? Esquerda. Então eu posso colocar, ó, superior, está subindo, esquerda, porque está indo para a esquerda, certo? Poderia ser inferior direita, inferior esquerda e por aí vai. Mas aí você tem que definir bem a orientação. Então o sentido tem a ver com a orientação, para que você saiba exatamente para onde a seta está apontando. Último caso, vetor C. Então eu tenho aqui o vetor, que é uma linha, né, novamente, que tem um valor e tem um sentido. Então, qual é o módulo do vetor C? Eu tenho 2 quadradinhos para ele, então vale 6 unidades. A direção, lembrando, é a posição. Para baixo, né? Muito cuidado, porque direção e sentido são duas coisas diferentes. Eu tenho a direção vertical. O sentido baixo. Viram? Bem simples. E é isso, pessoal. Por hoje, nós temos aqui uns termos físicos para que a gente compreenda as conversões da próxima semana. Certo? Então, fiquem bem e até lá. Tchau!